Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu creio que nós temos o texto ali na projeção, se você quiser acompanhar. Nesta noite, a minha proposta para refletir com os irmãos é baseado numa experiência de uma conversa de Jó, com um dos seus amigos. Se nós olharmos para o capítulo 11 de Jó, Zofar faz uma acusação a Jó de que há iniquidade na vida dele. E a partir do versículo 1 do capítulo 12, Jó começa a se defender. E ele passa pelo capítulo 13 inteiro e chega até o capítulo 14. Ou seja, a história narrada nos dá pelo menos 60 versículos, 70 versículos de narrativa apresentando Jó, dizendo: eu quero entender o que me aconteceu. E no texto que nós vamos ler, Jó chega a uma conclusão, a uma afirmação de que a morte está bem diante dele. Tanto é que o que ele vai dizer é voltado para isso. E se nós prestarmos bastante atenção, ele está muito alinhado com as pessoas do seu tempo. Lembrando que o texto de Jó é um dos textos mais antigos da Bíblia. Então, por ser um dos textos mais antigos, é de uma cultura muito antiga. E entre os orientais daquela época, dificilmente havia a crença de que o morto ressuscitaria. Talvez no Antigo Egito, ou no Oriente mais distante, mas no Oriente Médio não. O homem, depois que vai para a sepultura, pereceu todas as suas obras. Provérbios vai dizer muito isso, Eclesiastes vai também afirmar isso, que está em linha com essa literatura que é o texto de Jó. É no meio dessa situação em que esse homem, que perdeu seus filhos, que perdeu suas possessões, que perdeu sua saúde, que a sua esposa, o melhor incentivo que ela deu para ele foi: amaldiçoa teu Deus e morre. Resolve esse problema de uma vez por toda, porque não vale a pena continuar nesse desespero de sofrimento. E diante desta situação, Jó então se vê com o dilema da experiência da morte, mas tendo no fundo do coração um vislumbre da vida, só que ele não consegue ver que ela é para ele. Não dá para a gente pegar a visão que nós temos cristã da ressurreição e aplicar nesse texto. Então eu estou dando algumas perspectivas com as quais nós vamos ler o texto agora. Não dá para falar que Jó cria na ressurreição. Ele não cria. Ele cria que Deus tinha uma vida para ele, que Deus o abençoaria na vida, e se por algum motivo a bênção de Deus cessasse sobre ele, ele fosse à morte, tudo que ele tinha que experimentar, ele tinha experimentado. E do jeito que ele estava, os dias dele estavam se passando como? Raspando casca de ferida em cima de um monte de cinza. E se não bastasse, ele estava com 3 amigos no ouvido dele dizendo: esta tua situação é culpa da tua escolha de transgredir a lei do Todo-Poderoso. Teu sofrimento é por causa do teu pecado. E ele diz: eu quero entender, que iniquidade se achou em mim? Afinal de contas, ele tinha buscado com todas as suas forças e suas vontades fazer com que Deus se agradasse dele e da sua prole, mas mesmo assim o mal se abateu sobre ele. Experiências de morte, manifestação de vida, esse é o tema do sermão. Então vamos ler o texto para nós entendermos um pouco mais. Saulo, primeiro slide. O homem nascido de mulher, diz Jó, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos, ele está falando de Deus,
e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia dele os teus olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Irmãos e irmãs, como eu disse, temos diante de nós um homem em aflição. Temos diante de nós um homem que está vivendo uma terrível crise de vida. E talvez, por mais que a gente tente justificar Jó com a leitura do capítulo 42, quem já leu o livro de Jó inteiro aqui? Então fica mais fácil. Quem não leu, é um desafio, vale a pena. Mas a gente, quando começa a ler Jó, muitas vezes a gente lê com aquela expressão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó, né? Irmãos, não dá para ler este capítulo 14 ainda com essa perspectiva. Jó ainda está se debatendo com as suas dores, Jó ainda está se debatendo com a sua crise, e ele sabe que se continuar como está, a morte se avizinha dele. Mas uma coisa ele pergunta: por que é que eu estou sofrendo? Você nunca perguntou isso? Por que é que eu estou tendo que passar por isso? Porque na maioria das vezes, salvo algumas pessoas, a maioria de nós, que é temente a Deus, buscou construir uma vida alinhada com a vontade de Deus. Jó também. Quando nós olhamos a narrativa do primeiro capítulo de Jó, nós encontramos Jó aonde? Rumo ao altar. Perspectiva de quem Deus era, um Deus que merecia ser adorado, e um Deus a quem ele deveria fazer propiciação, ou seja, fazer um sacrifício para que a ira de Deus se afastasse dele e dos da sua casa. Não dá para não dizer que há temor de Deus no coração de Jó. A própria narrativa começa nos dizendo que Deus, falando a respeito de Jó para Satanás, ele diz: viste meu servo Jó, servo bom e fiel, se desvia do mal. Aos olhos de Deus, há integridade na vida de Jó. Mas nós sabemos que Deus permitiu que aquelas calamidades se abatessem sobre Jó. E é no meio da sua crise, e é no meio da sua angústia, e é no meio do seu desespero, que Jó se depara com a acusação dos seus amigos. Eu não sei você, mas é muito complicado quando você está no meio da falência de algo que você planejou, no meio da limitação física que você percebe que tem, ou intelectual, seja qual ela for, e alguém chegar para você e dizer: a culpa é sua. Ou, já conhecido nosso: eu não te disse? Eu não te falei? É o olhar acusador reconhecendo e reafirmando que em você há algo errado. Bom, digamos o seguinte: você, quando sabe que falhou por alguma coisa, já dói,
Imagina alguém que, olhando ao seu redor, não consegue perceber que tenha feito algo que merecesse aquilo. Jó com certeza conhecia a lei de Deus, era temente a Deus, se preocupava com a lei de Deus, e ao olhar, ao fazer um checklist, ele não se via. Então o que é que está acontecendo comigo? Por que é que sofro eu? Por que é que o Todo-Poderoso fez isso? No texto que nós temos em mão, Jó esboça uma compreensão, e me permita, não é a melhor de todas. Me dê mais um, por favor, Sal. Estava mexendo, né? Deixa só Saulo passar o que eu preciso. Vai. Pode passar. Mais um. Para Jó, o problema do mal incluía as duas coisas tradicionais: os abusos da natureza, ou seja, de alguma maneira, quando uma catástrofe se abate sobre uma região, só os bons são alcançados, só os maus são alcançados por ela? Não. Quando a seca, nós lemos a história de José, que por causa de uma seca, né, os seus descendentes, seus parentes tiveram que descer para o Egito. Todos os egípcios foram atingidos. A questão foi que o faraó se planejou para enfrentar aquela seca, não foi? Mas veja só, na visão de Jó, a catástrofe da natureza atingia bons e maus. Mas também havia uma outra coisa, havia uns abusos dos homens. E aí eu estou imaginando ele pensar naquela caravana de ismaelita que deu em cima dos seus filhos e fizeram o que com eles? Trucidaram seus filhos. Quando os homens maus se levantam para fazer o mal, os homens bons também pagam. Não são só os maus que se atacam. Jó tem esse entendimento. E até certo ponto isso é verdade, está acontecendo, a gente vê nos noticiários o tempo todo, né? As malignidades acontecendo, as tragédias, né? Os infortúnios da vida. Mas, para ele, isso também incluía uma terceira coisa: o desprazer de Deus, que nivela os bons e os maus, sem estabelecer nenhuma distinção. Quando Deus decide pesar a sua mão sobre quem quer que seja, Ele vai pesar, porque essa é a vontade de Deus. De alguma maneira, a gente está vendo aí Jó entendendo a soberania de Deus. Quando Deus diz, Ele faz. Mas se a gente seguir nessa rota, podemos chegar num ponto de dizer: Deus é mau? O que nós sabemos da palavra, Deus não pode se misturar com o mal. Deus não tem parte no mal e Deus não criou o mal. Isso é um debate, inclusive, teológico de muitos tempos, né? Quem criou o mal? Né? Não vou entrar nessa senda, senão a gente não sai daqui hoje. Mas Deus não criou o mal e Deus não é mau. Mas Jó, na sua afirmação, ele está dizendo o quê? O Senhor simplesmente decidiu derrubar o mal sobre a minha vida. E aí a resposta que ele está dando: foi Deus quem decidiu colocar essa situação sobre mim. E eu posso fazer o quê? Eu não tenho mais nada que fazer. Os olhos de Deus estão abertos sobre os homens, e eles esperam que isto signifique uma providência positiva. Jó está afirmando isso. Deus está olhando a terra. O capítulo 13, o capítulo 12, ele vai trabalhar nessa direção. E o salmista diz, se eu não me engano é no Salmo 14, que os olhos do Senhor estão passeando sobre toda a terra. Provérbios diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E realmente está. Mas se num primeiro momento Jó estava pensando em Deus como aquele que é o Deus da providência, do bom, e por muito tempo ele caminhou assim,
Qual é a experiência que Jó está tendo? E a afirmação dele vem: Deus também providencia as dores e os sofrimentos. Deus, quando toca em quem quer que seja, Ele pode destruir esse homem. Ele diz: olha, a nossa vida é como a erva. Quando tu sopras sobre ela, acabou. Mas toda essa reflexão de Jó está pautada numa visão negativa da providência de Deus. Porque ele está sofrendo. No meio da dor, na maioria das vezes, nós não conseguimos pensar proativamente. O lamento, algumas vezes a murmuração, cobre o nosso entendimento. E por mais que Jó esteja fazendo defesa da sua integridade, a visão do Deus que ele transparece é de um Deus que não é gracioso com ele. Jó apresentou um pensamento desalentador que assusta até os homens bons. Deus está sempre vigiando para ver que outras calamidades Ele pode fazer cair sobre os homens, sem importar sejam eles bons ou maus. Jó, pois, promovia o conceito de um Deus voluntarista. E aí tem muita gente que pensa em Deus assim. Que Deus é afetado pelos sentimentos das mesmas maneiras que nós somos. Sabe, aquela pessoa que acorda de manhã e decide infernizar a vida do outro? Nesse discurso de Jó, está visível isso. Deus decidiu aplicar sobre ele alguma maldade. E ele podia fazer o quê? Me permita usar a expressão. Deus tirou Jó para palito. Já ouviu essa expressão? Parece me tiraram para palito. Estão fazendo troça comigo. Afinal de contas, na visão de Jó era o quê? Um homem religioso, íntegro, ele era um homem que cumpria os seus deveres, era um homem que guardava a lei, e ele não merecia aquilo. Se aquilo aconteceu sobre ele, e ele tinha a compreensão de que Deus era soberano e que Deus fazia o que queria, então Deus escolheu porque estava com vontade de escolhê-lo. Quantas vezes você diz fazer o que Deus quis assim? Quem aqui já disse isso? Fazer o que Deus quis assim? Ele escolheu, estava com vontade de fazer isso sobre a minha vida, estava com vontade de me dar o câncer, estava com vontade de me tirar o emprego, estava com vontade de me roubar a esposa, estava com vontade de me tirar o dinheiro, estava com vontade de me fazer mentir, estava com vontade, porque foi Deus. Isso é chocante, não é? Você nunca pensou assim? Fazer o quê? Deus quis assim. Esta é a perspectiva que está embutida nesta visão. O homem, ele nasce, e quando Deus decide tirar a vida dele, vai tirar e não pode mais nada. Agora, veja só, já que Deus impõe a mão e tira, o que sobra do homem? E aí a pergunta, vale a pena viver? Eu trouxe vocês até esse momento, sabe por quê? O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa teu Deus. Percebe que ela estava impregnada desta visão? Se é para continuar sofrendo sobre o voluntarismo de um Deus que numa manhã decide colocar alguém sobre sofrimento, como um cientista coloca um animalzinho no laboratório, amaldiçoá-lo e morrer, é cessar o sofrimento. E o que é que Jó está dizendo no texto bíblico? Volte com ele para mim, volte para ele comigo. Ele olha para o homem e ele diz assim:
O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem, abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Ele está dizendo, você escolhe, Deus, o que esse homem pode contra ti? O que esse homem tem para se levantar e se posicionar diante do Senhor? Olhe para o versículo 4. Saulo, pode passar para mim. Lá no versículo 4 diz assim: quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Se por um momento Jó está voltado para pensar que Deus é quem fez isso, numa outra perspectiva, Jó começa a olhar e dizer: bom, eu sou justo, eu estou certo, mas todo homem é imundo. Quem da imundícia pode tirar alguma coisa boa? Ninguém. Aqui está muito clara a ideia da depravação. A depravação do ser humano. Quem era o imundo naquela época? Quem era Jó naquela época? Percebe? Ele olha para si e diz: não vai sair dessa podridão uma coisa boa. Então, nesse processo de tentar me depurar com esse sofrimento, a única coisa que Deus vai conseguir de mim é a morte. É isso que está angustiando Jó. Vou abrir um parênteses e dizer uma coisa para você. Nós não gostamos de sofrer. Mas quando você olha para Gênesis 3, do versículo 8 em diante, nós vemos instalado, a partir da queda, o sofrimento no mundo. O pecado traz para dentro da realidade do ser humano o sofrimento e o mal. Abre a brecha para que, ou na labuta do trabalho, ou no processo de desenvolvimento da vida, ou no processo do envelhecimento por causa da sentença de morte, o homem se depare e tenha que enfrentar o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. E ele pode pode cair sobre nós, sim, das três maneiras como Jó falou. Catástrofe natural, porque os próprios homens inteiros nesse dia. Peguei um pedaço da conversa do irmão de Carlos, um outro rapaz que estava na mesa, falando sobre que causa longevidade. Aí eu entrei na conversa, depois eu falei, deixa eu sair de fino aqui, porque isso aqui vai longe. Né? Que a ideia da discussão era o quê? É a obediência a pai e mãe que produz a longevidade, ou é você cuidar da sua saúde física? Né? E os dois foram debatendo, eles ficaram lá e eu fui embora. Mas a ideia é o seguinte: se eu me lanço a fazer mal para o meu corpo, né? Se eu sou um fumante inveterado e adquiro um câncer de pulmão, consequência do quê? De uma escolha pecaminosa, não é? E aí sucessivamente, eu poderia falar de N outra coisa. Mas o que está no bojo de tudo isso? O que está no bojo de tudo isso é que o homem, por causa do pecado, está depravado. Paulo vai trabalhar isso muito bem, Romanos 3, de 10 a 18, de onde ele toma por empréstimo do Salmo 14, né? E ele pensa no quê? A lei da semeadura. Lá em Gálatas, capítulo 6, ele diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se ele semear em corrupção, ele vai colher. Né? A gente usa a linguagem de quem planta vento, colhe tempestade. Essa lei faz parte de um processo do pós-queda, não tem jeito.
Mas Jó, quando olha para essa realidade toda, o desespero bate nele. Por quê? Como ele vai se livrar das mãos de Deus? Lá no capítulo 41 e 42 ele vai entender isso. Mas para não me delongar mais com vocês, eu queria chamar a atenção de vocês para essa segunda parte do texto. Quando Jó toma uma figura de linguagem e ele faz um comparativo. Ele diz assim: uma árvore, pode passar, se ela está toda esturricada, seca, vou usar uma linguagem comum, essa árvore tem esperança. Quando em algum momento brotar alguns pingos de chuva, as raízes dela vão correr atrás de embevecer dessa água, e essa água vai revigorar. Se ela porventura tiver sido cortada, e o tronco estiver ressequido, mas as raízes estiverem profundas e verdes, quando a água cair na terra, haverá broto, haverá renovo, e haverá vida. Mas ao homem, quando a corrupção começa a destruí-lo e levá-lo para o fim, não sobra mais nada para ele. O autor de Eclesiastes diz assim: tudo que vier da tua mão para fazer, faze com tuas forças, porque para a sepultura, para onde vais, não tem mais nada que você possa fazer. Esse é o pensamento antigo. E me permita, irmãos, o mais triste é que muitas vezes este pensamento invade a igreja hoje. Eu estou trazendo, e eu me esforcei para trabalhar um pouco esse lado negativo desse texto, porque muitas vezes nós ficamos presos na murmuração e na lamentação, porque como Jó, nós achamos que quando o mal se abate, ou por consequências naturais, ou porque os homens decidiram fazer alguma coisa, ou mesmo porque nós estamos sendo provados por Deus, ou tentados pelo diabo, e eu já disse isso, que a palavra grega para provação e tentação é a mesma coisa. A diferença é que da perspectiva de Deus, é uma oportunidade para que eu ascenda no meu conhecimento de quem é Deus, e na experiência de quanto Ele é bondoso para mim. Do ponto de vista do inimigo, ele está fazendo com que eu seja destruído e afastado de Deus. Mas veja só, Jó não tinha esta perspectiva, irmãos. E eu quero então pedir licença para vocês, para, usando esta imagem desse texto, a imagem da árvore, porque é uma imagem maravilhosa, a gente pensar na experiência de morte, de sofrimento, de dor, a perspectiva de vida. A árvore é algo maravilhoso. Pode-se cortar uma árvore e deixar apenas o toco, mas sua vida persistirá. Ela lançará novos brotos. A vida soergue-se de suas raízes, que não morreram, se envelhecer na terra a sua raiz. Para dizermos a verdade, a árvore cortada é mutilada, mas suas raízes ainda vivas sob o solo, garantem o retorno à vida acima da superfície. As raízes cheiram a água revivificadora e transmissora de vida, e assim florescem e se desenvolvem. Novos ramos crescem na direção do sol, e eis, a árvore revive, para que todos vejam. Para ele, uma árvore cortada tinha esperança para Jó, mas um homem cortado ia-se para sempre. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos encontrar mais. O homem não tem raízes de vida para revivê-lo, uma vez que seu corpo está deitado no sepulcro. O poeta produz uma excelente metáfora. A água é um salvador. A água opera no toco decepado e traz de volta a vida das raízes que a cheiram ali, gerando nova vida e nova esperança. Quais são as águas de vida
para nós hoje? Esta é a nossa pergunta. Quais são as águas de vida no meio do teu sofrimento? Quais são as águas de vida para aqueles que em algum momento, na crise familiar, se vê morrendo? Há mais de mês eu tenho acompanhado um rapaz que de repente seus filhos foram tomados, sua família destroçada, e ele tem sido, vez por outra, alvo do dedo e riste de alguns irmãos. A culpa é sua. E ele diz: pastor, poucas são as palavras que têm trazido esperança para mim. Eu mandei ele ler Jó. Ele diz: eu não estou encontrando nada. Foi daí que eu comecei a ler com ele algumas coisas e me deparei com esse texto, e como a gente estava falando nesta direção, né, eu resolvi trabalhar a ideia de árvore. Como é difícil para alguém que está no meio desta crise, tendo o dedo em riste, não conseguindo encontrar na palavra de Deus renovo para a sua alma, conseguir continuar persistindo. Quais são as fontes de águas vivas? Será que nós podemos dizer, diferente de Jó, que nós homens somos sim como as árvores? Salmo 1 nós vimos domingo retrasado, não vimos? E a Bíblia diz que o homem que anda no caminho do Senhor, que medita na sua palavra dia e noite, é como a árvore, só que a árvore plantada junto a correntes de água. Nesta noite, nos próximos minutos, eu quero te chamar para pensar da seguinte maneira, olhando para alguns versículos. Saulo, olhe para esse texto de 2 Timóteo 1,10. Pode ler comigo? Junto. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Estão prestando atenção? Enquanto para Jó não havia esperança, para cada cristão há esperança no Evangelho, porque no Evangelho há luz que ilumina as nossas vidas e mostra o propósito de Deus para as nossas vidas, luz que aponta para nós o caminho. O salmista diz que quem aponta para nós o caminho é a palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus. E o Evangelho, a palavra de Deus, é a boa notícia. A boa notícia de que a morte não tem a palavra final. Porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou de entre os mortos. Enquanto para Jó, o túmulo era o fim, para mim e para você, o túmulo não é o fim. Segundo o texto, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, 16 e 17, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... Se a justiça de Deus se revela no Evangelho, o meu sofrimento é a punição de Deus pelos meus pecados? Sim ou não? Eu chamo você para 2 Coríntios 5, 18 e 19. E Deus estava consigo em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Percebe a grande obra que Deus nos faz em Cristo Jesus? E aí nós podemos olhar e pensar, ainda que por questões naturais, ou por questões dos próprios homens, e aí inclua você e eu mesmo, porque mesmo como cristão nós continuamos homens, ainda que seja uma prova que Deus nos está permitindo passar, nós venhamos a ficar ressequidos, ou seja, percamos em algum momento aquela provisão abundante, ou percamos a saúde em algum momento, ou enfrentemos outro tipo de crise, a justiça de Deus é sobre nós, porque o que Deus nos outorgou em Cristo Jesus não pode ser revogado.
Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual irá nos abençoar quando nós fizermos o bem, com toda sorte de bênçãos espirituais, certo? Errado. O qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu e você somos abençoados, eu e você somos justificados. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Saulo. João 7, 37 e 39. Vamos lá? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda. Agora veja só que tremendo, Jesus nos manifesta vida, nos vivifica pelo Evangelho, amém? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho nos diz que Deus nos dá do seu Espírito. E quando nós recebemos o seu Espírito, é como se rios de água viva fluíssem do nosso interior. O que é que as águas vivas fazem? Renovam. O que é que as águas vivas fazem? Vivificam. Nutrem para a produção. Então a árvore ressequida, então a árvore cortada, ela pode sim produzir a vida necessária de Deus em si. Então o crente no meio da crise, o homem temente a Deus no meio da dor, então o servo do Senhor, quando passa pelo abatimento e sofrimento, tem a provisão de Deus no seu espírito para ser renovado e sustentado e vivificado. Saulo, quem pode ler para nós? Vamos lá? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Isso é promessa. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus. Como é que ele ressuscitou Jesus? Pelo poder do Espírito Santo, que deu vida para ele. Ele mesmo vivificará também o vosso corpo. Ele toca em você, ele gera a vida que você precisa, o renovo que você precisa, a fortaleza que você precisa, o entendimento que você precisa, a alegria que você precisa, a paz que você precisa, a força que você precisa, porque é ele que opera em você, porque ele habita em você. E aí eu te chamo a pensar em Ezequiel 36, não vai dar tempo da gente ler. Ezequiel capítulo 36. Nesse texto, o Senhor diz para Israel: olha, eu vou resgatar vocês. Não é por nada que vocês fizeram, é por causa do meu santo nome. Vocês profanaram, mas por causa do meu santo nome eu vou restaurar vocês. E a primeira coisa que eu vou fazer sobre vocês é derramar água pura. Eu vou fazer com que água caia sobre vocês, e vocês vão ser limpos. E eu vou rebentar o peito de vocês e vou tirar o coração de pedra. Ele não fala isso, ele diz: eu vou quebrar, vou arrancar de vocês o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, onde possa habitar o meu Espírito. E eu vou escrever no coração de vocês a minha lei. Quando o Espírito Santo de Deus foi nos dado, isso tudo aconteceu. Por isso,
Nós podemos ter a mente de Cristo. Por isso, a palavra de Cristo pode habitar ricamente em nosso coração. E aí, eu te chamo para lembrar do que nós começamos a falar nessa noite. Da experiência de Jó. Sofrendo, sendo acusado pelos seus irmãos, seus amigos, os seus patrícios, enfrentando uma crise pessoal, uma crise na sua alma, ele chega à conclusão de que, infelizmente, por causa da vontade de Deus, por causa de um rompante que Deus estava tendo, ele estava sofrendo. Mais tarde, lá no capítulo 19, Jó vai dizer: é diferente, eu sei que o meu Redentor vive. Ele começa a repensar. A conversa dele com os amigos também produz nele uma transformação. E aí ele vai ter aquela conversa tete a tete com Deus, ou melhor, Deus vai falar com ele, porque ele quase não fala, e a história de Jó muda. Eu e você não vivemos no tempo de Jó. Como eu disse, não dá para cristianizar o texto de Jó, mas dá para, tomando esse paralelo, dizer o seguinte: o crente pode sofrer sim, quando questões da natureza, questões provocadas pelo próprio homem, por nós mesmos, ou mesmo em provações com Deus, dadas por Deus, aflições desse tempo presente. Só que nós não podemos perder de jamais a perspectiva da esperança, porque para nós, diferente do que Jó pensava, a árvore ressequida pode revivificar. Para nós, diferente do que Jó pensava, o tronco cortado pode viver. E aí eu não estou falando da árvore, eu estou falando do homem, porque ele acreditava que o homem morreu, acabou. Tocada a trombeta do arcanjo, os que estão mortos ressuscitarão primeiro. É isso que diz a Bíblia. Mas enquanto vivermos aqui, o Senhor, pelo seu Espírito, vai nos renovando, vai nos restaurando e vai mudando a nossa sorte. O último slide. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. No último sermão eu trouxe a imagem de um pé de mexerica, porque era da minha lembrança. Hoje eu quis honrar a minha esposa, né? E trouxe uma mangueira. Eu sei que todo mundo gosta, né? Uma boa manga, carregada, belíssima. Mas para dizer o seguinte: no meio das nossas dores, no meio das nossas crises, no meio das nossas lutas, o Senhor vem em nosso socorro, irmãos. Se nós permanecermos ligados no Senhor Jesus, a seiva, a vida, a água da vida jorrará de dentro de nós. E mesmo em lutas e provações, nós frutificaremos, porque quem nos sustenta, quem nos renova, quem nos fortalece é o Senhor. Jesus Cristo foi e sempre será a minha e a tua esperança. Experiência de morte, manifestação de vida, só tem aqueles que encontram-se com Cristo, estão conectados com Ele, se alimentam dEle. Ouve aí, a esperança para o ferido. Como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado, o seu tronco morrer. Há esperança para o ferido. Há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá. Fica em pé comigo.
Nós estamos vivendo dias de crises, dias de luta. Nós estamos vendo males causados pelos homens e algumas vezes nós somos atingidos. Nós temos vivido numa geração que nunca teve tanta moléstia, tanta enfermidade. Nós estamos vivendo momentos em que as famílias estão sendo colocadas em teste. E mesmo os melhores ensinamentos estão caindo meio desprovido de frutos. E a família sofrendo e sangrando. Dentro da própria igreja. Nós estamos com uma geração que está envelhecendo. Há famílias da igreja que tem pessoas que estão enfrentando doenças as mais duras e dolorosas e que vão causando degeneração lenta. E muitas vezes na hora desses abatimentos, desses confrontos, a gente pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Eu quero te dizer nessa noite que Deus não se esqueceu de você. Que há renovo de Deus cada dia para a sua vida. Que nós não temos autoridade para virar para quem quer que seja e dizer que essa pessoa está sofrendo por causa dos seus pecados, ainda que ela tenha feito escolhas erradas. Nós não somos juízes de ninguém. Há um único juiz. Nós não fomos chamados para julgar as pessoas. O nosso lugar é o lugar daquele que tem fé, que crê no Senhor, naquele que anuncia boas novas. Há sim esperança para quem se volta para o Senhor Jesus Cristo. Há renovo de vida nele. Eu não sei se há alguém abatido nesta noite, neste lugar, que no meio da sua luta está se sentindo enfraquecido. O Senhor sempre terá uma provisão de renovo para você. Ao pecador há provisão de perdão. Ao cansado há provisão de força. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Aos desorientados há a orientação, ao revelar, ao iluminar do Espírito Santo pela palavra. Aos que estão com as suas emoções em frangalhos, ao bálsamo do Senhor, que alivia a dor e renova. Creia no Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense, imagine uma árvore, toda ressequida, se você pode. Mas também tente imaginar a chuva caindo sobre ela. E permita que a tua imaginação vá além e veja brotos. E veja folhas surgindo, a vida renascendo. Dá até para pensar que é um milagre. E é um milagre. É o milagre do poder de Deus vindo sobre nós como chuva, e nos restaurando, e nos revigorando, e nos aliviando a alma, porque Ele nos ama. Pai, em nome de Jesus, eu não sei do sentimento de cada coração nesta noite, eu não sei do